Irineu que vai estar trazendo uma palavra para nós. Ele que já é profeta, já vai estendendo a sua mão para ele. Ele está vindo em nossa direção. Vai soltando a sua voz no Espírito para ele. Já vai entregando. Nós entregamos, Senhor, a vida do Irineu. Nós clamamos, Senhor Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem, que ele possa agora ser cheio da unção do Espírito. Nós clamamos, Senhor, sobre a vida do Irineu agora, Senhor Jesus, que ele possa ter toda a autoridade, toda a parresia para anunciar a tua palavra, Senhor Jesus. Toda a exortação, Senhor, que ele possa, Senhor Jesus, dar-nos palavras de santidade e edificação. Tudo entregamos nas mãos da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar, irmão. Pai Jesus e o amor de Maria seja em cada coração. Amém. Responde aí, amém, contigo também. Ó. Amém, contigo também. Que a graça só para você, guarde um pouco aí. Para quem não me conhece, eu acho que quase ninguém aqui me conhece, né? Meu nome é Irineu, tenho 33 anos, solteiro, moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, sou membro da Renovação Carismática Católica há 24 anos, mas que tomei vergonha na minha cara e virei católico de verdade faz 12, sendo vai fazer 13, né? Participo de um grupo de oração ao qual se chama Apóstolos. Ele acontece todos os sábados à noite na paróquia São João Batista, e desse grupo de oração, pela experiência do poder do Espírito Santo, surge uma comunidade onde eu sou fundador desta comunidade. Essa comunidade chama-se Apóstolos, né? E temos 5 anos de fundação e reconhecimento pela igreja como vida missionária. Amém? Amém. Nessa noite fui convidado aqui a dar o meu testemunho, né? Meus irmãos, se eu pedir para eles darem, eles pregam no meu lugar, que nem precisa, não tinha escutado, né? Mas nessa noite fui convidado aqui, e se é para a honra e glória do Senhor, eu dou mais uma vez. A passagem que eu gostaria que você tomasse comigo nesta noite está no livro de Isaías. Quem trouxe a Bíblia? Isaías 49. Isaías 49. Minha garganta está meio quebrada, se eu não beber água, daqui a pouquinho eu não falo. Hoje eu estava sem voz já. Isaías 49. Tá. É que ele falou que tá baixo. Deixa eu começar a pregar, que daqui a pouquinho vocês abaixam meu microfone. Toda vez é assim. Então eu tô falando baixo agora, mas daqui a pouquinho vocês vão querer abaixar. Isaías 49, versículo 1. Quem tem a Bíblia Ave Maria, página 1505. Quem encontrou, diga encontrei. Se tem alguém que trouxe Bíblia e não encontrou, diga não encontrei. Todo mundo encontrou? Todo mundo? Antes de começar essa pregação, como escravo e filho de Nossa Senhora, eu vou fazer uma pequena consagração. Ó Santíssima Virgem, com o menor de seus filhos, o último de seus escravos, apresento-me diante de vós, para que da mesma maneira com que o teu Espírito, com o Espírito Santo possuíste a tua alma e fizeste morada eterna no teu coração, jamais assim se afastando de ti todas as graças, bem-aventuranças que todo homem e qualquer anjo poderia ter, peço também nesta hora pela tua santa intercessão que essas graças possuam minha alma e a alma de meus irmãos, para que os dados inflamados do maligno contra a nossa vida e nossa alma, contra as suas insídias que vêm para devorar os vossos filhos, que nessa hora possam cair por terra, a fim de que as promessas do nosso batismo se cumpram, para que nesta terra os filhos da luz se manifestem sobre o seu manto. E para isso, assim como disseste, por fim o vosso imaculado coração triunfará, e assim os vossos filhos também hão de triunfar. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Vai dizer assim no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 1, está assim: Ilhas, ouvi-me, povos de longe prestai atenção,
O Senhor chamou-me desde meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me em sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei as minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala: é Ele que me formou desde meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: não basta que sejais meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a dar uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, dê um dedo nela. Aqui nós vamos ver a eleição de Isaías, quando ele proclama a eleição de Isaías, aquilo que Deus faz na vida dele. Vai dizer assim na Sagrada Escritura que quando um homem é colocado no ventre de sua mãe, através da concepção do espermatozoide que fecunda o óvulo, a partir daquele momento quem tece o ser humano é o próprio Deus. Então naquele momento o único lugar que Deus toca com as suas próprias mãos o ser humano é o próprio Deus. Então nós vamos ver aqui que nesse momento Isaías começa a proclamar que o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento ele tinha proclamado aquilo, que eu seria seu servo. Isaías começa a reclamar no meio da palavra, porque a vida dele não era tão fácil, foi em vão que eu padeci, foi tantas coisas que eu sofri. E ele começa a dizer assim: se o Senhor me escolheu, ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, não foi em vão que eu sofri. Porque o problema de cada um de nós, homens e mulheres, nos dias de hoje, são os nossos sofrimentos, e principalmente os sofrimentos familiares. Cada um de nós aqui, nós temos traços na nossa vida. Tudo que você é, como você é, isso vem dos teus traços familiares. Se você é um jovem que fala muito, é porque com certeza lá na tua casa, ou seu pai, sua mãe, ou um tio seu, deve ser alguém que fala muito, então você acabou puxando para ele, na questão de falar muito. Quando o pai é um pai muito duro, o jovem começa, quando você vai conviver com ele, quando o pai não deixa o jovem ter voz ativa, você vai ver um jovem calado e fechado. Quando você vê um jovem que segura o filho, um pai que segura o filho, você vai ver na sua juventude um jovem que é inseguro. Ele não consegue procurar trabalho sozinho, ele vive nas suas inseguranças. Quando você vê um pai que ensina o filho desde pequeno a ser um homem valente, a ser um homem que busca a Deus, um homem que confia naquilo que Deus pode fazer na vida dele, você vê um homem confiante. É por isso que quando você vê um judeu nos dias de hoje, se você vê as histórias dos judeus, os judeus são homens de fé e homens de coragem. Tudo que um judeu entra, ele entra para vencer. Um judeu, nada do que ele pega, ele entra falando assim: vamos ver se dá certo. Ele confia em Deus. Desde quando um judeu nasce, está no ventre da mãe dele, o pai olha para aquele menino ou para aquela menina e fala: dessa barriga sairá uma profetisa do Senhor ou um profeta do Senhor. Se foi Deus que o gerou, é porque Deus quer através dessa vida fazer uma obra magnífica. Então ele começa a falar para o menino ainda na barriga da mãe ou para a menina, ele começa a falar do Deus que ele tem. Ele fala assim: meu filho, você vai poder nessa terra triunfar nos braços do seu Deus. Você vai poder ver aquilo que Deus criou para nós e você vai fazer parte da geração santa. E ele começa já a dizer no ventre da mãe dele que ele vai ser profeta. Um judeu, ele confia desde o nascimento do filho dele, desde o momento da concepção, que ali nascerá um profeta. As primeiras histórias que um judeu conta para o seu filho são as histórias do Antigo Testamento. Todo judeu, você pode ver que quando Deus quer levantar os judeus, levanta um profeta e fala assim: lembrai, meus filhos, porque houve Abraão, Isaac e Jacó, houve Moisés, houve Eliseu, houve Elias, e esses homens foram homens de Deus,
e vocês são dessa descendência. Então eles criam os filhos desde pequeno, com uma juventude heróica, com um coração heróico na Sagrada Escritura. Eu creio que se cada um de nós aqui fôssemos criados dessa maneira, a sua vida e a minha seria diferente, irmão. Porque desde pequeno, no seu coração, você não ia ter o desejo de ser como um artista do mundo, mas o seu desejo seria ser como Elias, como Abraão, como Isaac e Jacó. Você teria o desejo de ser como Isaías, o desejo de ser Jeremias, a boca de espada, aquele que não escuta a voz de Deus, vai experimentar na própria carne, ou a vitória ou a derrota, depende da decisão do homem. E Isaías é aquele que fala e proclama o Espírito Santo e a vinda do Cristo vivo. E a cada um de nós somos chamados desde pequeno. O problema é que muitas vezes isso não chega à nossa criação, porque o demônio sabe que se ele destrói uma família, ele destrói tudo da vida de uma pessoa. A maior luta que um homem tem na sua vida é a família. Eu não sei, você tem o sonho que sua família seja restaurada ou sua família é a mais perfeita do mundo? Eu tinha meus amigos quando eu era pequeno. Deixa eu tomar um copo d'água. Eu vou ter que segurar um copo d'água na mão, porque não tem jeito. Segura pra mim melhor que eu quiser. Minha garganta seca porque eu fico sem voz, não tem jeito. Você vai ver que desde pequeno, se a nossa família fosse transformada, nós seríamos pessoas diferentes. Nós temos um desejo, todos nós. Você tem alguém aqui da tua família que você quisesse que restaurasse? Na tua história, se você pudesse mudar alguma coisa, eu falo com relação à tua família, você mudaria? Muitas vezes nós olhamos a família dos outros por aí, você fala assim, meu pai podia ser desse jeito. A minha mãe poderia ser desse jeito. Você vê lá, parece que o pai do seu amigo é tão carinhoso, você vê que seu pai não dá carinho nenhum para você. Você vê lá que o pai do seu amigo sai para passear com ele e o seu nunca saiu para passear com você. Você parece que a casa do outro é sempre perfeita e a sua impressão é ruim, não é assim? Você nunca teve essa visão? Quando eu era pequeno eu tinha essa visão, que o pai e a mãe dos outros eram melhor que os meus. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Essa palavra de Isaías é uma palavra que marcou a minha vida, numa certa parte da minha vida, onde eu não conseguia descobrir os meus vazios interiores. Eu comecei, a minha mãe, Dona Judite, eu vou contar a história longa, né? Uma vez eu contei essa história, se eu contar inteira, dá 2h30. Se você aguentar, você vai até o fim, se não aguentar, vai para. Mas eu vou encurtar. A minha mãe, Dona Judite, uma moça de 23 anos, mora na cidade de Itanabi, próximo a São José do Rio Preto. O meu avô, chamado Seu Osvaldo, casado com a minha avó, Dona Maria, o sonho do meu avô era ter um filho homem. Eu não sei os mais antigos aqui se lembram disso. Todo pai queria ter um filho homem. Para ele era o filho homem que realizaria todo o desejo da história dele de levar a geração para frente. Os mais velhos aqui, os mais novos, não sei se já escutaram isso. Porque é o homem que leva o sobrenome da família. Então para o pai ele tinha que ter um filho homem. Aí meu avô engravida minha avó por volta de 1950 e fala assim para minha avó, tem que ser homem. Naquela época não existia ultrassom. Então, como se minha avó fosse fábrica de fazer homem. Ela fala assim, por favor, nasça homem. E nascesse. A minha avó fica grávida e aí nasce a primeira minha tia, chamada Dona Luísa. Nasce a primeira tia, Dona Luísa. Meu avô olhou para minha avó e falou assim, tudo bem, é mulher, mas a próxima tem que ser homem. Engravidou minha avó de novo, com 1 ano e meio depois. Aí minha avó se engravida de novo. Meu avô vai todo feliz no hospital e nasce minha tia, Cristina. Aí meu avô, ele não conhecia a Deus. Meu avô não foi um homem que conheceu a Deus na juventude. Não foi um homem temente a Deus. Ele foi um homem envolvido com o espiritismo a vida toda. E a família do meu avô é uma família toda marcada por prostituição e alcoolismo. Não se sabe de alguém que seja santo nessa família. Não tinha uma história de alguém que fosse santo nessa família. Então é a família toda desestruturada, toda detonada. O meu avô vinha desse sentimento de raiva, de ódio, e que o filho dele tem que obedecer, que se não obedecer ele mata, bate, fala o que for. Não tinha esse carinho. Ele olha para minha avó quando nasce, minha segunda tia, e diz assim para ela, tudo bem, até agora foi mulher, mas o terceiro, se não nascer eu mato. Mato você e a criança. Aí a minha avó fica grávida de quem? De minha mãe. Minha avó fica grávida de minha mãe vai para o hospital, minha avó vai para o hospital e nasce a Dona Judite. Meu avô, num ataque de ódio, ele saiu quebrando o hospital inteiro, quebrou a casa dele inteirinha e disse assim, você não pisa aqui dentro com essa criança, não sei que essa criança entra aqui morta, mas com ela aqui você não entra. Aí a minha avó ficou durante 4 meses fazendo visitas conjugais para o meu avô. Visita conjugais é que nem quando você vai lá na cadeia só para ter relação com o preso que está lá. Ela tinha que deixar minha mãe na casa de minha avó e ir lá ter relação com o meu avô.
Era assim que meu avô aceitou. Depois de 4 meses, ele abaixou um pouquinho a poeira e ele mandou voltar. Só que ele nunca aceitou a minha mãe. Ele teve outros filhos e o último filho foi homem. Só que tem um problema, o último filho é estéril. O último filho de meu avô é estéril, então meu avô não consegue levar o sobrenome dele para frente. Brigou a vida inteira por causa de um filho, porque queria um filho homem e nasce um filho estéril. Ele não pode dar descendência para o meu avô. Aí o que acontece? Minha mãe, ela fala que não se lembra em momento nenhum na vida dela de atos de carinho do meu avô e da minha avó. Ela fala que lembra do meu avô e da minha avó só depois dos seus 5, 6 anos de idade. Antes ela não tem lembrança deles. Ela tem lembrança de avós, de tios e de pessoas estranhas que andavam com ela, que levavam aos lugares, mas ela não lembra-se do meu avô. Aí a minha mãe vai dizer assim que ela teve uma infância muito judiada. Por exemplo, quando a minha mãe começou a fazer por volta de 12, 13 anos, o meu avô morava mais ou menos, eu não me lembro se é 13 ou 18 quilômetros da cidade, e ele escolhia uma pessoa todas as vezes para buscar pinga para ele na cidade e fumo. Quem ele escolhia? Minha mãe. Ela fala que ela saía por volta de 5 horas da tarde e voltava por volta de 7h30 da noite no escuro, e naquela época não tinha lâmpada na rua e se vivia nas casas à base de lamparina. Ela ia com medo, que ela falou que não enxergava um palmo na frente do nariz. E um dia, os peões da fazenda tentaram estuprar a minha mãe na volta de um dia desse. Quando a minha mãe está próxima a chegar em casa, os peões rasgam a roupa dela, pegam e tentam estuprar, e ela sai correndo e chega na casa do meu avô, e meu avô olha para ela e falou: cadê o meu cigarro? Ela falou assim: pai, cala sua boca, eu quero meu cigarro, é minha pinga. Pai, cala sua boca, eu quero meu cigarro, sua pinga. Se você não prestou nem para trazer meu cigarro, minha pinga, você presta para quê? Daí, por muito custo, ele deixa minha mãe falar o que aconteceu. Meu avô era meio que o gerente da fazenda, minha mãe contou para ele e ele disse assim: se você fosse homem, ninguém ia fazer isso com você, ninguém mandou você nascer mulher. Já que você nasceu mulher, dorme para fora hoje, deixa eles acabar o serviço. Só que os peões não fizeram isso, mas ela dormiu para fora. Fale para mim, irmão, é possível alguém dar amor se ele nunca recebeu na vida dele? Ninguém dá o que não tem. Diga para o seu irmão: ninguém dá o que não tem. É impossível alguém não ter carinho e depois manifestar carinho por alguém. O que pode acontecer com essa pessoa? Ou ela cresce uma pessoa com ódio, com raiva, ou ela cresce uma pessoa carente demais, aonde ela sempre vai esperar do homem e da mulher aquilo que ninguém fez para ela, então ela se entrega aos amores do mundo facilmente. Então qualquer homem encanta, qualquer pessoa que vier com uma conversinha encanta. A minha mãe cresceu dessa maneira. E aí minha mãe, com 23 anos de idade, começa a namorar, e por causa desse problema afetivo, ela conhece meu pai, José Antunes, mais conhecido como Zé Capeta. Zé Capeta. Porque meu pai era terrível, ele era da polícia militar e ele só fazia danura só. Então todo mundo conhecido como Zé Capeta na cidade. A minha mãe, nos seus namoros com meu pai, acabou vivendo o pecado dentro do namoro e engravidou do meu pai. Aí minha mãe chega no meu pai e diz assim: Zé, eu fiquei grávida de você. O meu pai dizia, esse namorado fixo dela, diz assim: olha filha, eu não posso assumir essa criança porque eu não presto. Tem uma outra moça que está grávida de mim, já está com 6 meses. Eu não sei quantos meses você está, mas já tem outra que está grávida de mim com 6 meses. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, que se chama Aline, não a conheço pessoalmente. Sei onde mora, mas não sei o sobrenome, não conheço. E ela tem 6 meses a mais que eu, porque meu pai engravidou outra mulher enquanto namorava a minha mãe, que a outra também era namorada dele. O meu pai tem um casamento atual, ele tem alguns filhos por fora do casamento. Então ele é casado, atualmente tem 2 filhos dentro do matrimônio, e ele tem alguns filhos por fora também, que eram esses namorinhos deles, sabe, das infidelidades. Aí ele casou com essa esposa porque os irmãos falaram que ia matar. Se não falasse que ia matar, ele não casava não. Ele casou debaixo de revólver, ele casou. Então o que acontece? Minha mãe chega no meu pai e diz assim: estou grávida. Sabe o que meu pai falou para ela? Com todo amor e carinho: aborta. Aí a minha mãe ficou brava com ele e falou assim: eu não vou abortar, Zé. Eu não vou abortar porque se eu engravidei, eu vou com esse filho até o fim. Daí meu pai falou assim: ó, se você quiser eu pago para abortar, pode abortar tranquilamente, não vai dar nada, não prende nem você nem eu, porque eu não vou dar assistência para você nem para a criança. Aí a minha mãe pega e não aceita a conversa do meu pai. E sabe o que ela fez? Cadê o copo d'água daqui? Pensei que estava na mão da Maria. Ela pega e vai para casa com um pai que amava, que nunca a rejeitou. Chega diante do meu avô, seu Osvaldo, e ele fica sabendo que minha mãe está grávida. Meu avô: nossa, que bênção. Meu avô pegou, acabou com a minha mãe nas palavras e pôs ela na rua. Tá dando para escutar no fundo, gente? Tá?
colocou a minha mãe na rua. Minha mãe ficou na rua acho que 3 dias e ela acabou passando por um hospital de outra cidade, porque não estava bem, e lá ela conheceu um médico. E esse médico é meu padrinho de batismo, ele tirou minha mãe da rua e colocou ele para trabalhar como faxineira na casa dele. E aí minha mãe não podia ver o meu avô durante 4 ou 5 anos, ela não podia ver a minha avó. Imagine só, por isso que essa questão da castidade, Deus zela pela vida do jovem e da mulher. Porque se o namoro é namoro, se é amor, por que que o homem não pode esperar o casamento? Se você tem que dar uma prova de amor para ele antes do casamento, por que que ele não pode dar uma prova de amor para você até o casamento? Esperando você, se você é importante para ele, menina, por que que o homem não pode esperar você casar com ele? Por que que ele não pode esperar no tempo do casamento, onde será o presente, onde você será dele, ele será seu? Porque enquanto você namora, você está num pecado que não é matrimônio, você está numa coisa que chama promiscuidade. Você pode estar vivendo qualquer coisa, mas é a promiscuidade. E o 6º mandamento vai dizer à Santa Igreja, o 6º mandamento é o que mais destrói homens e mulheres nos dias de hoje. É o que mais leva pessoas para o inferno. No Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1874 ao 1854 ao 74, vai dizer que uma pessoa que está em pecado mortal e morre, vai para o inferno direto, não há misericórdia para pecador não convertido. E as pessoas hoje brincam como se não fosse nada. É lepo-lepo que come solto daqui e dali. É o povo que dança funk como se não fosse porcaria nenhuma. Eu posso dizer uma coisa para você. Eu acho que eu não vou para lá. Mas se alguém for para o inferno, pode ter certeza que a primeira música que tu vai escutar de chegar lá vai ser aquela batidona do funk. E o demônio com as facas na mão, o fogo comendo e as correntes quebrando. Eu quero ver aí o que você vai fazer. Se o lepo-lepo aí vai ser gostoso. A gente brinca com as coisas de Deus. Vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, os vossos corpos são o templo do Espírito Santo. Não façais do vosso corpo um templo como um corpo de uma prostituta, onde qualquer um vem e pega e faz o que quer. Hoje o que a juventude vive é uma sexualidade zoada e rebentada. Aí a pessoa começa a namorar, ela começa a namorar a pessoa, aí não existe mais carinho. Para a primeira vez que houver a relação, ou você deixar o seu namorado passar a mão em você, acabou o carinho. Tudo que ele for fazer é porque ele quer sexo, tudo. Quem sabe o que eu estou falando, não precisa balançar a cabeça para você não se condenar, mas é verdade. É o que